E aí, queridos, tudo bem? Professor Agelmar de Química, simulado Sistema Passe, questão 110, competência 7, habilidade 26. Meus queridos, seguinte, uma questão que você desenvolve só por regra de 3. Você tem que ter o conhecimento aí um pouquinho da termoquímica, né? Isso, não falar de energia e tudo mais, e também densidade. Você tem que lembrar que densidade é uma propriedade física. Então, se eu tenho a densidade de uma solução, a massa e o volume também é da solução. Se eu tenho a densidade do combustível, do etanol, por exemplo, então densidade, massa sobre volume, então massa e volume também do etanol. Eu posso desenvolver só por uma regra de 3. A densidade, professor, é 0,8 grama por ml, então é 0,8 gramas para cada ml. Então fica aí as observações. Então vamos lá, questão 110. O etanol, tinha comentado aqui com vocês, é obtido através da fermentação de amido e de outros açúcares, em especial da cana-de-açúcar, também chamado de álcool etílico. É um biocombustível renovável, altamente inflamável e incolor, sendo muito utilizado em automóveis. Com a alta do preço da gasolina, alguns proprietários de motocicletas biocombustíveis passaram a utilizar o etanol para economizar uma grana. Então vamos para os dados. Entalpia de combustão. Gente, observe. Menos 30, esse menos, vamos lembrar que significa que está liberando o calor. Menos 30 kJ por grama. Então, cada grama queimado libera energia de 30 kJ. Tudo bem? Então, eu fico sempre brincando que toda vez que você tem uma unidade, toda vez que você tem aqui uma unidade do tipo A sobre B, você desenvolve uma regra de 3. Ó essa ideia. Se eu tenho 30 kJ por grama, então, ó, 30 kJ aqui por grama. Olha aí, ó. Então, 30 kJ por grama. Então, se na questão eu tenho uma massa, eu encontro energia. Se eu tenho energia, eu encontro a massa. Então, tem questões que vem 3, 4 relações. Então, você vai arrumando as regras de 3. Vê o valor que você tem, vai substituindo e vai encontrando aí cada informação. Tudo bem? Então, vamos para o dado. Entalpia de combustão do etanol, menos 30 kJ por grama. Densidade do etanol, 0,80 grama por centímetro cúbico. Tem que lembrar que centímetro cúbico é a mesma coisa de ml, tudo bem? Então, 0,8 grama por ml. Cada ml, 0,8 grama. Se eu tenho a massa, eu acho o volume. Então, vamos para a pergunta. Considerando-se que uma moto 160 cilindrada, ou seja, 6.000 RPM, rotação por minuto, usando etanol, faz em média 25 km por litro. Olha aí, outra unidade A por B, quilômetro por litro. Tudo bem? E percorreu um trecho de 500 km. A energia liberada na queima completa do etanol nesse trecho. Então, quais informações nós temos? Vamos lá. Eu tenho a energia na queima de 1 grama, 30 kJ por grama. Temos a densidade, que é a massa para cada ml do etanol, 0,8 grama para cada ml. Temos aqui o consumo. A média foi de 25 km para cada litro. E ele percorreu 500 km. Então, vamos descobrir a energia ao queimar todo esse etanol. Então, vamos desenvolver aqui. Então, vamos lá. Armando as regras de 3. Começando pela energia. O que eu tenho aqui? Está dizendo que é 30 kJ por grama. Vou colocar aqui. Beleza? Olha o consumo médio. Ele está dizendo que o consumo médio é de 25 km por litro do etanol. Fiquem atentos. Analisando a densidade, ele está dizendo que a densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico, que é ml. Por que eu estou fazendo isso? Veja, então, só para você ter a noção, se eu tenho uma massa, eu acho a energia. Se eu tenho um volume, eu acho o percurso. Vou colocar aqui, ó, percurso. Abreviar. Se eu tenho um volume, eu acho a massa. Então, você tem 3 informações de unidade A por B. Você pode armar 3 regras de 3. Observe o que tem na questão e o que vem pedindo. Então, ele está dizendo que o percurso foi de 500 km. Ele quer energia. Então, como você vai desenvolver? Se eu tenho um percurso que é de 500 km, eu vou encontrar o volume.
Se eu tenho o volume, só que tem que ser ml, eu vou encontrar massa. Se eu tenho essa massa, eu encontro energia. Acabou a questão. Então, muito cuidado quando você for desenvolver questão desse tipo. Então, meus queridos, vem lá, grama por litro, mol por litro, quilômetro por litro, quilojoule por mol, quilojoule por grama, independe da unidade. Arma a regra de 3. Tudo bem? Então, vamos passo a passo. Na questão veio o percurso. Então, nós vamos calcular primeiro o volume. Com o volume, encontramos a massa. Com a massa, encontramos a energia. Então, vamos aqui. Veja. Então, ele está dizendo que são 25 quilômetros para cada litro. O percurso foi, o trecho, né? Esse que ele usou o termo, o trecho foi de 500 km. Então, qual o volume? X. Então, o volume X vai ser igual a 500 dividido aí, ó, fazendo meus extremos, dividido por 25. Então, você tem aqui 20 litros, que foi o consumo de etanol. 20 litros, transformando em ml, 20.000 ml. Pronto. Então, esse aqui foi o volume de etanol consumido. Vamos descobrir a massa agora. Pela densidade. A densidade é 0,8 grama por ml. Qual o volume consumido no trecho? 20.000 ml. Se você quiser, pode transformar também em notação científica. Fica a seu critério. Qual é a massa? X. Então, fazendo aí meus extremos, 0,8 vezes 20.000. 0,8 vezes 20.000, você vai encontrar o valor de 16.000 gramas. Então, foi a massa queimada, 16.000 gramas. Transformando em notação científica, o que é 16.000 gramas? Por exemplo, eu posso dizer que é a mesma coisa de 1,6 vezes 10 elevado a 4 gramas. Tudo bem? Então, vamos para a energia. Ele está dizendo no dado que é 30 kJ por grama. Qual foi a massa queimada? 1,6 vezes 10 elevado a 4 gramas. Então, qual vai ser a energia? X. Então, vou calcular aqui a energia. Então, a energia, ó, fazendo aqui também meus extremos, 30 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 4. Então, 30 vezes 1,6, você vai encontrar o valor aí de 48, tudo bem? Então, você tem aí 48 vezes 10 a 4, que é a mesma coisa de 4,8 vezes 10 elevado a 5 kJ. Beleza? Então, observe aí as opções, 4,8 vezes 10 a menos 5, nós temos aí a letra E. Tudo bem, gente? Valeu!